Ah, Oi pessoal, meu nome é Natália, eu tenho 26 anos e hoje eu tô aqui pra contar pra vocês como é que foi a minha jornada pra chegar aqui em New Orleans. Como vocês sabem, né, eu já tinha comentado que eu ia fazer essa trip com a minha host family, né, que é a família e anfitriã que me hospeda. E eu queria compartilhar com vocês aí todo o trajeto, toda a rotina. Saímos aí numa terça-feira de manhã. O ideal é que fôssemos aí pegar a estrada às 8 horas da manhã, mas não foi exatamente isso que aconteceu. Foi um pouco exaustivo, assim, o trajeto até chegar no estado seguinte. O próximo estado que a gente foi o Novo México e depois o Texas. E a gente foi revezando aí em 3 motoristas, né? Enquanto um dirigia, um ficava como copiloto, no caso o próximo que ia dirigir, e o outro dormia. E assim, o trajeto não foi exaustivo no sentido de muito barulhento, porque a gente tinha planejado atividades para as crianças fazerem durante o trajeto de viagem, e de 2 em 2 horas a gente parava para eles poderem esticar as pernas, gastar energia, né, correr por aí. E a minha host family, elas escolheram aí alguns ambientes que tinha bastante playgrounds adequados e legais para as crianças poderem aproveitar um pouco o trajeto da viagem e gastar bastante energia. Todos eles estavam muito animados com isso. Eu confesso que eu também fiquei com esse bastante lugar legal aí. A gente parou para dormir em um hotel que fica, se eu não me engano, no Texas também. Bom, gente, a ideia de acampar não deu muito certo, então eles pegaram uma estadia no hotel. Esse aqui é o meu quarto. Uma ducha normal, 2 camas. Nesse hotel aí a gente passou só uma noite, então a gente pegaria a estrada aí às 8 horas da manhã de novo. Então eu acordei às 6h30, fui tomar o café da manhã normal, e depois a gente voltou pra estrada naquele mesmo tour. De primeira, assim, a gente tinha acordado que o ideal seria que cada um dirigisse 2h30. Eles têm, né, uma minivan, então perto do bagageiro tem dois assentos a mais, né? Um assento normal, mas não dá pra sentar no meio porque as cadeirinhas ocupam muito espaço. E eu dirigi, se eu não me engano, uma parte do Texas até Dallas. Eu não sabia que a gente já tinha entrado em Dallas, mas literalmente a primeira impressão que eu tive assim foi bem trágica, porque eu peguei muito trânsito, tinha muito carro, e geralmente nas rodovias, assim, quando você tá viajando, não tem muita movimentação de carro, né? Um carro aqui, outro lá no fim do mundo, e não foi isso que estava acontecendo ali. Eu fiquei sabendo de uma coisa muito interessante, que eles falaram que tem algumas vias expressas. Então, antes deles começarem, né, a pegar a estrada, eles tiveram que pagar algumas taxas para poder acessar essas vias expressas. Elas não têm muitos carros, que poucas pessoas vão, porque elas optam aí por salvar, né, o dinheiro, ao invés de pagar para poder acessar. E a gente pegou essa rodovia. Em Dallas eu vi muitas pontes, muito íngremes, muito altas. Eu tive um pouquinho de medo de uma, porque eu não tinha entendido até então que era uma ponte. E quando eu pensei que fosse um morro, porque tinha várias outras pontes ao redor. Então, como ela era muito larga e eu estava prestando atenção no carro da frente e tinha muita movimentação de carros, eu não cheguei a olhar exatamente pro lado. Mas, gente, quando eu
fiz isso aqui, eu vi um lago enorme, pensei que fosse oceano, aí eu fiquei pensando, putz, a gente tá na ponte de Niterói. Pra quem não sabe, eu tenho medo de altura, né? Eu gosto de permanecer com os meus pés bem firmes no chão. Só que não era isso que estava acontecendo, porque afinal de contas a gente estava numa ponte. Eu pensei que fosse uma montanha, só que não era uma montanha, era uma ponte. Em cima, eles falam que é lago. Pra mim era muito lago pra ser um lago, mas se falaram que é um lago e eles conhecem, então é um lago. E eu acabei demonstrando aí o meu nervosismo nessa hora, mas tudo bem. A mãe tentou me confortar, né? Porque afinal de contas eu tinha que prestar atenção no movimento que tava tendo ao redor, porque tinha muito carro, tava muito trânsito. E depois disso, a gente pegou aí a Via Expressa, na lateral da Via Expressa, né? Que é como se fosse um túnel, a gente consegue visualizar aí alguns carros parados no trânsito, parecendo a Marginal, em horários de pico durante a semana. Bom, finalizamos aí então, e o próximo a dirigir foi a mãe, né? E eu fui pra trás pra poder dormir, porque o pai seria o próximo a dirigir, então ele pegaria o turno da noite aí. Foi uma viagem muito longa pra ficar assim 2 dias dirigindo, foi um pouco exaustivo nessa parte, as crianças já não queriam mais ficar sentadas, porque coitadas, convenhamos que a cadeirinha não é muito confortável, ela é segura, mas ela não é muito confortável para as crianças. Graças a Deus chegamos aqui, era 3h30 da manhã, eu só queria minha cama, não consegui aproveitar bem. Hoje se eu não me engano, dia 24, eu acho. Tô um pouco perdida no tempo. Bom, chegamos aqui, eles me mostraram o meu quarto, não, a gente não fez tour pela casa, a gente só queria dormir. Eu vim direto pra cá, né, tomei um banho e capotei. Eu tentei mostrar o quarto pra vocês, gente, mas eu juro, eu tava morrendo de sono, tava exausta. Eu tava com uma cara de derrota que eu não sei, eu sei que eu precisava de dormir, mas eu tenho um pouco de dificuldade pra dormir, assim, em lugares mais estranhos, que não seja, tipo, o meu quarto, assim, eu demoro um pouco pra me acostumar. E, gente, aqui em cima tem uma espécie de porta, e só em filme de terror que a gente sabe que alguma coisa mora no sótão. E eu fiquei pensando, né, tipo, eu vou trancar essa porta aqui e vou me lascar, né, porque se sair alguma coisa de lá de cima, quem é que vai me socorrer, entendeu? Eu tô no último andar, a família, pra ficar mais perto das crianças, eles decidiram pegar os quartos do térreo, né, e a casa, ela tem 2 alas, tem a ala leste e a ala oeste. Eu tô na ala leste. Como eles decidiram aí aproveitar esse momento para poder fazer alguma coisa com a família, a gente veio a família inteira para poder se encontrar aqui em New Orleans. Por que New Orleans? Porque é a cidade natal da família paterna do meu host daddy, caso pai das crianças que eu cuido. Então eles decidiram vir pra cá para as crianças conhecerem, para poder reunir as famílias que já estavam aqui perto, né? Então, como só a gente estava no Colorado, eles vieram pra cá. Minha ideia era compartilhar esse momento com vocês e tentar deixar os detalhes mais legais e as coisas mais estranhas que ocorreram durante essa viagem. Eu não consegui aproveitar, sair, né, hoje, numa quinta, porque eu tive que resgatar o sono perdido aí de alguns dias, então não deu. Eu basicamente dormi o dia inteiro, tava morrendo de dor de cabeça, não consegui dormir durante o carro, porque como a gente tava dirigindo em alta velocidade e eu não me sinto confortável com isso, eu fechava o olho e tava, sei lá, quando o carro derrapava na linha, né, que faz aquele barulho, eu já pensei, nossa, ele tá dormindo, e abri o olho pra poder verificar. Então foi um pouco difícil pra mim, assim, dormir no carro.
Eu tentei aí ao máximo, né, relaxar um pouco, mas à noite é complicado pra mim. Bom, eu faço aula de inglês de segunda e quarta, às 6 da tarde. Então eu tive que pedir aí uma licença, né, pra poder fazer o meu exame, que eu tinha prova na quarta-feira. Então na quarta-feira, o que a gente fez? A gente parou em Dallas mesmo. A gente foi para um restaurante que tinha Wi-Fi. Eles pediram, né, a janta. Enquanto eu tava comendo a janta, eu tava conectando ali o Zoom para poder participar da prova, porque era uma prova oral e também tinha um teste para poder fazer. A professora me encaminhou o documento do teste e eu participei da aula, porque eram 30 minutos de teste e o restante seria matéria nova. Então eles foram passear com as crianças, conhecer ao redor enquanto eu participava da aula. Foi um pouco complicado participar dessa aula, porque a minha cabeça já estava doendo, eu já tinha tomado remédio, mas ainda não tinha feito efeito. E eu ainda estava com aquela ânsia de dormir, né? Então eu tive um pouco de dificuldade aí para poder prestar atenção na aula, para poder associar o que a professora estava falando, porque assim, né, inglês não é a minha língua nativa, então se você não prestar muita atenção, alguma coisa você perde, entendeu? Só que, graças a Deus, deu tudo certo. Depois eles voltaram, a gente pegou aí a estrada de novo até chegar aqui. Hoje, alguns familiares vieram pra cá pra poder nos dar as boas-vindas, né? E amanhã a gente vai ter um evento pra poder participar. E nos próximos dias a gente vai aproveitar um pouco a cidade. Então eu vou atualizando vocês. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu já fico por aqui. Um beijo e até a próxima. Fui!